Pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui a um Prime Talk que iniciou no primeiro capítulo, né, conversando com Samuel sobre conclusões grafoscópicas. Ele fez uma abordagem que vale a pena você conferir. Eu já vou deixar o card aqui para você. Se você não assistiu a primeira parte, assista porque está imperdível. Uma consideração a um nível técnico e científico que dificilmente você vai ver outro profissional fazendo. Nós vamos dar continuidade aqui, mas nesse meio tempo eu queria levantar algumas questões para o Samuel responder, que eu acho que são bem pertinentes ao nosso assunto abordado aqui. A primeira delas, Samuel, as pessoas até me perguntam, enquanto advogado, sobre a leitura, né, da própria legislação em que os peritos estão inseridos. Dentre elas, o artigo 473 do Código de Processo Civil, ele vai trazer lá as características, né, o que o legislador espera que contenha no laudo pericial. E, se não me falha a memória, no inciso quarto, eu acho que é ele que faz boa parte da má interpretação ou da interpretação para o lado da taxatividade, porque muitas vezes o texto de lei ele é muito frio, né? Se você não estiver diante de um texto de lei comentado, né, os códigos comentados, e se principalmente você não for da área jurídica, dificilmente você vai ter uma compreensão estendida do que é que o legislador espera realmente. E lá, nesse inciso quarto, eu acho que é aí que mora a confusão, quando ele diz que o perito precisa responder a todos os quesitos de forma conclusiva. E eu acho que Uhum. é aí que a pessoa confunde o conclusivo com o taxativo, né? Às vezes pode pensar até que cientificamente isso é sinônimo. O que que você acha disso, Samuel? Boa. Pois é, eu costumo citar uma ideia que eu vi na aula do meu colega, o Eric, e é ele quem ficou com o prêmio de falar sobre esse assunto no nosso curso, né? Conclusões. E eu achei muito interessante o que ele falou. Olha, quando o perito. Aliás, foi da aula dele que eu me inspirei para falar no vídeo anterior. Quando o perito conclui que não é possível é, identificar, nem identificar e nem excluir uma autoria gráfica, ele está apresentando uma conclusão. Então, dizer que isso é inconclusivo, não sei, não faz muito sentido. E vamos lá, Tiago. Você perguntou, né? Eu digo até mais, eu nem iria aos dicionários para ver qual o significado de conclusivo, inconclusivo, indefinido, se são sinônimos ou não são sinônimos. Dicionaristas entendem pra caramba de semântica, de ortografia, de linguística. Creio que eles não entendam de grafoscopia. A gente usa na nossa área palavras porque a gente precisa se comunicar e a gente procura usar as palavras da forma mais correta possível e da forma mais precisa possível. Mas vamos lá, colegas. Todos nós sabemos. Existem situações que tornam muito difícil o nosso trabalho de descrevê-las por meio de palavras ou de poucas palavras. A conclusão do perito foi indefinida. Não, ela foi inconclusiva. Existem situações que a gente precisa descrever com frases, com parágrafos, com textos. Eu não gosto de descrever tais situações com palavras, mas aqui, Tiago, não tem como fugir da sua pergunta. Você me perguntou a respeito do termo responder conclusivamente. O legislador usou uma palavra, ele não usou uma frase. O que é responder conclusivamente? Eu vou concordar aqui com o Eric. Responder conclusivamente é responder. Olha, examinei adequadamente as assinaturas questionadas, os respectivos padrões, e estou afirmando, estou garantindo, estou sustentando que não é possível identificar a sua autoria, nem identificar, nem excluir. A minha conclusão é uma conclusão indefinida quanto ao mérito.
Essa é a questão. Então, você está certo ao dizer que há uma má interpretação. A gente tem que apresentar uma conclusão, mas não necessariamente essa conclusão vai ser positiva ou negativa, vai ser assertiva, vai ser taxativa. Ela pode ser totalmente indefinida. E aqui eu vou estender um pouquinho essa resposta. Me parece que o perito é o único profissional no mundo que passa por essas. é, o juiz também. O juiz não pode deixar uma causa sem julgamento. Tudo bem, vamos nos solidarizar com eles. Mas qualquer outro profissional, um médico, um engenheiro, pode afirmar que, olha, o problema não tem solução. O prédio está condenado e vai cair, não tem como recuperar. É, caro paciente, lamento informar, mas você está com uma doença incurável, você tem 6 meses, quando muito, de vida. Não tem cura. Ninguém estranha quando esses profissionais dizem que estão, ou concluem que estão diante de um problema insolúvel, menos o perito. Para o juiz, a situação é mais amena. Ele tem várias formas de fundamentar a sua decisão. O perito não, o perito só tem uma. Posso provar que a assinatura foi produzida pelo seu legítimo detentor? Como? Só tenho uma maneira de fazer isso, provar objetivamente. Não posso usar outros recursos, cara ou coroa, sei lá, enfim, não posso ser subjetivo. Então, está aí uma situação que é bastante ingrata para o perito e tem gerado muita confusão e, sim, muitos colegas, muitos alunos já me relataram. Alguns juízes chegam a cortar os honorários do perito e a legislação os permite fazer isso. Então, eu concordo contigo, Tiago, isso é uma má interpretação da legislação. Agora, ponto. Agora, o outro lado da moeda. O que realmente o legislador queria dizer com isso? A gente sabe que o legislador é um conjunto de deputados e senadores, seus respectivos auxiliares, provavelmente assessorados por pessoas técnicas para deliberar sobre determinada área. Quando eu leio os artigos do CPC referentes à grafoscopia, à perícia grafoscópica, eu fico pensando, meu Deus, eu queria saber quem foi que assessorou o legislador, com todo respeito. Alguns artigos. Esse, nem tanto. Eu creio que seja só uma confusão. Mas, assim, eu costumo falar também o seguinte, olha, eu não sei o que o legislador quis expressar, né, o quis significar com a palavra. Responder conclusiva, a palavra conclusivamente, né? Realmente eu não sei. Se alguém souber, por favor, me avise. Mas, vamos lá, a lei está aí, nós temos que obedecê-la e é para todos obedecerem. Mas a lei pode ser discutida. Eu tenho que obedecer, mas eu posso questionar, assim como a ciência. E se o legislador se enganou? Ainda assim, eu tenho que obedecer à lei enquanto ela estiver vigente. Tudo bem. Mas eu costumo dizer, nesse mundo tem uma pessoa que não obedece às leis e não liga para nenhuma lei e nunca vai obedecer. É a dona realidade. Pelo menos a realidade e a legislação se dão bem, na maior parte das vezes. De vez em quando, elas têm alguma rusga, se desentendem. E nessas situações, eu costumo dizer, eu acho que você já percebeu que eu estou usando linguagem figurada, nessas situações, quando a dona realidade e a dona legislação se desentendem, eu posso garantir uma coisa: a realidade nunca vai voltar atrás. A realidade está aí fora
há bilhões de anos. A lei, vamos lá, ainda é uma adolescente. Então, eu tenho que obedecer à lei. A dona realidade não. Ou, se a lei e a realidade estão em conflito, ou a gente muda a lei, ou elas vão continuar em conflito por toda a eternidade. É isso. Em resumo, o que pode ser feito quanto a isso que você me perguntou, Tiago? Eu não vou mudar a minha visão da realidade, e não é uma visão ilusória, enfim, uma visão que eu escolhi, decidi seguir. Não, é uma visão que é fruto de décadas, posso falar décadas, né? 20 anos de observações, trabalhos, estudos, experiências, leituras. A minha visão da realidade é uma. Se a lei prever algo diferente, é óbvio que eu vou procurar obedecer à lei até onde isso não ferir a minha visão da realidade. Eu nunca vou desobedecer à lei, mas eu preferiria não fazer uma perícia se eu entender que não é possível emitir uma conclusão taxativa, mas o magistrado quiser me obrigar, perito, ou você é taxativo, ou eu corto seus honorários. Excelência, com todo respeito, antes foi ao quadrado, né? Agora todo respeito ao cubo, o senhor não precisa me pagar, mas eu não vou passar por cima, não apenas dos meus princípios, mas dos meus entendimentos técnicos para receber esses honorários. Eu declino dessa perícia, é, não faço questão de receber esses honorários, mas isso eu. Cada perito tem as suas convicções, as suas limitações e as suas necessidades. Tiago, eu já falei em resumo, né? Mas em resumo do resumo. A situação é realmente confusa, é delicada. Está aí, mais um argumento para eu sustentar o que eu falei no início. Conclusões é um tema que não está pacificado, é um tema extremamente polêmico, mas eu não vejo outra forma de enfrentar essa dificuldade. Perfeito, Samuel. Eu acho que a sua figura de linguagem para usar a realidade e a lei, ela foi bastante assertiva. É o que nos resta, né? Ou nos É. adequamos, ou vai continuar acontecendo, acontecendo e acontecendo. Uhum. Não tem o que fazer. E eu tenho uma outra pergunta, uma outra consideração, mas como eu acho que talvez vamos precisar de uma terceira parte, eu vou Sem deixar dúvida. eu vou deixá-la para a terceira parte, ou se não chegarmos a precisar, deixa para o final, porque é uma questão é, que vem intrigando diversos profissionais, principalmente para quem está começando agora na área. Mas eu quero deixar o Samuel continuar a sua explanação, porque tem muita coisa para ele mostrar para vocês ainda. Pois bem, então, no vídeo anterior, eu falei sobre as conclusões taxativas. Foi a primeira forma de expressar conclusões que eu usei. E devo ter empregado essa forma, não faz muita diferença, mas uns 5, 6, 7 anos. E gra- não foi muito gradativamente, não, mas lendo artigos, comparando o que esses artigos transmitiam, com as ideias que eles transmitiam, com a realidade das minhas perícias, eu comecei a perceber que as conclusões não poderiam ser taxativas. Por essas razões que eu expliquei no vídeo anterior. E aí eu observei que muitos autores desses artigos, especialmente autores estrangeiros, defendiam, preconizavam o uso de escalas de respostas. Eu prefiro chamar escalas de convicções, mas eu que prefiro. Geralmente se chamam de escalas de respostas. Alguns chamam de escalas de probabilidades. Não acho muito adequado, mas vai lá. Eu vou, Tiago, compartilhar uma tela só para facilitar. Estou evitando ao máximo apresentar
imagens, para isso aqui não ficar com cara de aula. Se ficar com cara de aula, fica chato. É bate-papo mesmo, mas vamos lá. Tiago, só um feedback, está aparecendo aqui E vi aqui. aqueles retângulos e o meu mouse. Pois bem, colegas, para aqueles que não conhecem e para aqueles que já conhecem, estes são alguns exemplos de escalas de respostas. O que é isso? Se, nas conclusões taxativas, o perito tem apenas três possibilidades de resposta, identificação, exclusão e indefinição, aqueles peritos que empregam escalas de respostas geralmente têm mais do que três possibilidades. Existem N escalas diferentes, eu nunca me preocupei e nunca vou me preocupar em catalogar todas as escalas já usadas. É interessante, mas, enfim, prefiro seguir, gastar energia com outras coisas. Quais são as escalas? Então, essa imagem, ela está no meu livro, nessa segunda edição, é apenas uma amostra do que pode ser encontrado em termos de escalas. O que é uma escala? Uma escala é uma sucessão de convicções que o perito pode empregar no seu laudo, ou seja, uma sucessão de convicções onde o perito pode posicionar a sua conclusão. Por exemplo, a primeira escala aqui na esquerda, ela possui 7 níveis de convicções, sendo a indefinição, olha aí a inconclusividade, né? A indefinição ao centro, eu costumo representar na cor cinza, né? A zona cinzenta, nem quente nem frio. A indefinição sempre vai estar ao centro e para um lado, que a gente coloca para cima, né? Por convenção, é o lado positivo, e para o lado de baixo, o lado negativo. Quanto mais afastado do centro estiver a conclusão, estiver posicionada a conclusão do perito, mais assertivo ele está sendo, ou seja, maior a sua convicção quanto à autenticidade da assinatura, se isso for para o lado positivo, ou maior a sua convicção quanto à falsidade dessa assinatura. Ok. De um modo geral, todas as escalas seguem essa regra, certo? No que as escalas se diferenciam? Em diversos aspectos. Tem para todos os gostos. Eu costumo dizer, é muito difícil, uma pessoa tem que ser muito chata para não se identificar com nenhuma dessas escalas. E eu sou uma dessas pessoas. Eu até me identifico com uma. Mas vamos lá, já chego nesse ponto. Mas atendem a quase todos os gostos. Existem escalas com extremos taxativos, por exemplo, garanto que a assinatura é autêntica, vou ficar nesse ponto extremo. Posso garantir que a assinatura é falsa, vou ficar no outro extremo. E, claro, as posições intermediárias são convicções menores do perito. Alguns costumam falar provavelmente autêntica, alta probabilidade de ela ser autêntica, moderada probabilidade de ela ser autêntica e, igualmente, para o lado negativo, quanto à falsidade. Então, algumas escalas possuem extremos taxativos, outras não. As escalas também se distinguem pela quantidade de níveis. Eu apresentei uma escala com extremos taxativos de 7 níveis, mas existem de 5, de 7, de 9, de 11, que eu saiba. Acredito que existam até escalas maiores. Então, como eu disse, para todos os gostos. Existem escalas, independentemente da quantidade de níveis, sem os extremos taxativos. Se não me falha a memória, não sei se ainda ocorre hoje, mas tempos atrás li em algum lugar que em Portugal não se usam escalas com extremos taxativos. No máximo, alta probabilidade de ser autêntica, alta probabilidade de ser falsa. Isso. Só não sei com quantos níveis eles empregam. Ok. Outra distinção muito interessante eu faço entre as escalas simétricas
em que o lado positivo é equivalente ao lado negativo, só que com sinal trocado, é claro, das escalas assimétricas. Existem escalas assimétricas em que o lado negativo só tem uma possibilidade, já explico, enquanto que o lado positivo tem mais de uma possibilidade. Existem escalas assimétricas vice-versa do contrário, que para o lado positivo só existe uma possibilidade, e para o negativo mais de uma. Existem escalas assimétricas em que o lado negativo não é taxativo. Lembram que eu falei no vídeo anterior? As exclusões de autoria são especulativas. Essas escalas se baseiam nessa, eu chamo de verdade. É uma máxima de Huber e Hedrick, mas para mim isso já é uma verdade confirmada. Existem escalas assimétricas com taxativas para o lado negativo, e existe uma escala assimétrica, eu não sei se mais alguém já propôs essa escala, além de mim, eu costumo dizer, espero que sim, eu não gosto de ser o primeiro, muito menos o único, mas se não, se eu fui o primeiro, pouco importa também, não vou modificar minhas convicções pelo fato de eu ser o primeiro a afirmar isso, então vamos lá. O meu entendimento. As exclusões de autoria são especulativas. Então, se eu fosse usar uma escala, eu usaria uma escala assimétrica, com apenas uma possibilidade para o lado negativo, é uma possibilidade que eu chamo de não identificação de autoria. Esse termo não foi criado por mim, nem vou citar aqui o artigo onde eu vi, e nem sei se o autor desse artigo, um perito de uma polícia estadual lá dos Estados Unidos, empregou essa, essa, essa ideia, né? Eu concordei com ele e passei a usar nas minhas perícias. O que é uma não identificação de autoria? Muita gente confunde não identificação de autoria com exclusão não taxativa, não é a mesma coisa. Outros confundem a não identificação com a indefinição, também não é a mesma coisa. Nenhuma coisa, nem outra. Vamos lá. Quando eu concluo taxativamente que uma assinatura é falsa, seja usando essa escala número 4 aqui, seja usando uma conclusão taxativa, eu já mostrei que não há como fundamentar tecnicamente isso. Então, eu diria que é um exagero de confiança, de otimismo. Quando eu concluo não taxativamente que uma assinatura é falsa, por exemplo, provavelmente falsa, enfim, há evidências que indicam fortemente tratar-se de uma assinatura falsa, aí a redação fica ao gosto do perito, então eu vou simplificar. Indico não taxativamente a possibilidade de uma assinatura ser falsa, eu estou dizendo, há uma probabilidade de ela ser falsa. Pode ser alta, pode ser média, pode ser baixa, mas não é total, não é 100%. E essa é uma um dos argumentos que os peritos que são contra o uso dessas escalas, esse é um desses argumentos que eles usam para negar, né? Para afirmar por que eles não usam, né? Ora, se eu, perito, concluir que há uma alta probabilidade de assinatura ser falsa, então existe uma probabilidade razoável de ela ser autêntica. Como é que o juiz vai apresentar, vai tomar sua decisão com base numa conclusão dessas? Então, muitas vezes existe aquela situação, em dúbio pro réu. Se houver uma dúvida minimamente razoável, pro réu. O perito não garantiu que a assinatura seja falsa. E eu entendo que isso é uma limitação muito importante dessa forma de emitir conclusões e que pode gerar dificuldades para o magistrado.
Mas isso é o significado de uma exclusão não taxativa. A assinatura é provavelmente falsa. O que Samuel, significa uma não identificação? Pois não, Tiago. seria possível a gente afirmar que talvez o disfarce seja a situação que mais vai gerar dificuldade na hora de utilizar a escala? Sem dúvida. E eu vou abordar isso já já. Bem lembrado, Tiago. O disfarce é, para mim, a maior pedra no caminho do perito. É uma casca de banana que, se a gente não tomar cuidado, a gente escorrega e leva um enorme tombo. Temos que tomar cuidado com isso. Disfarces, muitas vezes, não têm como ter a sua autoria atribuída à pessoa que de fato a fez. Eu mesmo, nas minhas aulas, faço demonstrações, fiz no meu livro, e não apenas eu, vários alunos, colegas já fizeram, disfarces que simplesmente não permitem, mesmo a um perito experiente, provar que foram feitos por mim, disfarces da minha assinatura. Em testes artificiais, testes controlados, testes de proficiência, alguns desses disfarces eficientes geram até mais de 90% de erro. Mas às vezes tem 4, 5, 6, 10% que acertam. Mas uma coisa é você acertar num teste de proficiência. Outra coisa é você provar objetivamente uma perícia real. E eu não tenho dúvida, mas não vou me estender nesse ponto, Tiago, mas eu não tenho dúvida de que esses disfarces existem, e sim, você tem razão, Tiago, eles são uma das situações mais, a situação mais delicada para as nossas perícias. E são justamente o motivo de eu empregar a não identificação de autoria para as conclusões negativas. O que é essa bendita não identificação de autoria? Então, como eu estava falando, se uma exclusão não taxativa indica que a assinatura é provavelmente falsa, ou muito provavelmente falsa, uma não identificação de autoria é totalmente assertiva, taxativa. Não quanto à falsidade dessa assinatura, mas quanto a não ser possível provar que ela foi feita pelo seu legítimo detentor. Ah, Samuel, entendi. Você está querendo dizer que ficou na indefinição. Desculpa a brincadeira. Não, você não entendeu. Não foi o que eu falei. Indefinição significa que não foi possível fazer um confronto adequado, em razão de N possíveis limitações, padrões inadequados, assinatura muito curta, ou até que foi possível fazer, mas a assinatura tem um certo equilíbrio entre convergências e divergências. Então, eu fiquei na dúvida, 50-50. Se me perguntarem, eu vou dizer, olha, é cara ou coroa. Eu vou ficar em cima do muro, não vou me manifestar. A não identificação de autoria significa eu, perito, estou garantindo. Não é possível provar que o seu Zé assinou aquela nota promissória em seu nome, como devedor. Então, se não é possível provar que o seu Zé assinou a nota promissória, o que o juiz vai fazer? Isentar o seu Zé de honrar aquela nota promissória. Eu sempre faço uma pergunta muito simples, sem querer entrar na seara jurídica. Quem é que tem que provar alguma coisa? É a pessoa que está provando a dívida do seu Zé, que deve provar que ele assinou a nota promissória, ou é o seu Zé que tem que provar que não assinou a nota promissória? Eu acho que ninguém nesse mundo vai optar pela segunda opção, né? E eu não estou nem Sim. falando de ônus da prova. Essa é uma questão jurídica, é o magistrado quem define. Eu estou falando do ônus técnico. É inviável alguém provar que não fez alguma coisa. Vamos lá, eu costumo nas minhas aulas também fazer uma certa brincadeira, né? Tiago, eu desafio você a me provar que não me deve R$ 100.000. Você não me deve. A gente sabe disso.
Mas eu te desafio a provar que você não me deve. Eu sei que a sua resposta vai ser: pô, Samuel, você bebeu? Sim, estou bebendo vinho. Quem tem que provar alguma coisa é você que está me cobrando, e não eu. Concordo contigo, Tiago. Quem tem que provar alguma coisa não é o seu Zé, é o cara que está cobrando a dívida do seu Zé. Então, se o perito conclui por uma não identificação de autoria, ou seja, não há nenhuma evidência técnica de que o seu Zé tenha assinado aquela nota promissória, será que o juiz não está em condições de tomar a sua decisão? Não tem dúvida nenhuma disso. Claro que nem todas as situações são assim tão límpidas quanto esse exemplo da nota promissória, mas a grande maioria é, especialmente em causas cíveis. Mas não quero me estender nessa discussão. Então, este é o significado de uma não identificação de autoria. É talvez a conclusão mais assertiva que eu sou capaz de apresentar, inclusive mais assertiva do que aquelas para o lado positivo. As exclusões de autoria são especulativas, sim, mas eu não estou excluindo a autoria. Ah, sim. Ô, Samuel, mas e se o seu Zé disfarçou a sua assinatura? É verdade. Por mais é, humilde que seja lá o seu Zé de tudo, de dinheiro, de entendimento, de estudo, de habilidade gráfica, sempre é possível uma pessoa disfarçar. Mas e aí? Muda alguma coisa? E se o seu Zé se arrepender dos seus pecados e confessar? Tá bom, eu confesso, eu assinei aquela nota promissória e disfarcei. Se eu tivesse concluído dessa forma, exclusão taxativa, e me apresentassem essa versão do seu Zé depois de eu entregar o laudo, eu teria que me retratar. Errei. Concluí que a assinatura é falsa, mas, claro, na hipótese de não restar nenhuma dúvida de que o seu Zé assinou. Alguém filmou, tinha testemunhas, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Não há dúvida nenhuma, está provado por A mais B, porém não está provado grafoscopicamente que o seu Zé assinou. Mesmo assim, se eu concluir taxativamente pela exclusão de autoria, eu errei. Eu preciso me retratar. Se eu concluir por uma exclusão não taxativa, eu não errei. Pelo menos eu penso assim. Eu deixei aberta uma possibilidade de assinatura ser autêntica. Se eu concluir pela não identificação, eu acertei. Como assim, Samuel? O seu Zé confessou que foi ele quem assinou e que disfarçou e fez de novo na frente do juiz, na sua frente. Pois é, mas eu continuo afirmando, não é possível provar tecnicamente que o seu Zé produziu essa assinatura. Falei uma bobagem, deixa eu me retratar. Se o seu Zé fez de novo na minha frente, aí sim, aí é possível. Mas se o seu Zé não fizer outro disfarce exatamente como o primeiro, na minha frente, aí eu vou continuar afirmando, olha, não é possível provar grafoscopicamente que o seu Zé assinou essa nota promissória e a minha conclusão está certa. O que é Mas extremamente Samuel, improvável, né, Samuel? Porque, extremamente improvável, mas já vi isso acontecer. Não comigo, felizmente, mas eu já vi isso acontecer. Mas é extremamente improvável. porque geralmente os disfarces não partem de um hábito, né? Foi algo pontual, a não ser que Ah, você. sim, sim, sim. Perfeito, Tiago. Eu não ia contar essa história, mas eu vou contar bem resumida. Foi um caso que um colega, enfim, concluiu pela falsidade de uma assinatura e vou omitir todos os detalhes. Tempos depois, descobriu-se que a pessoa fez a assinatura. Mas ela, por uma razão que eu não venho ao caso aqui,
ela não fez a própria assinatura, ela fez um outro símbolo que não era a assinatura é, habitual dela própria. Ok. É, e assinou alguns documentos com essa assinatura fictícia. Descobriram a fraude, o fraudador foi identificado, havia várias provas de que o fraudador de fato tinha assinado aqueles documentos, e o fraudador, diante de tantas provas, ele admitiu, ele confessou, até porque ele já tinha, eu vou fantasiar não, vou dourar a pílula, já tinha se regenerado, queria pagar, ele escreveu isso nas suas alegações. Reconheço, estou arrependido, quero pagar pelos meus erros, eu sabia que ia ser cestas básicas, né? Coisas assim, e quero seguir a minha vida normal daqui para frente. Ótimo! Esse é o objetivo da justiça, certo? E tanto que ele, fraudador, se prontificou a fornecer padrões, mas como o Tiago sugeriu, ele não conseguiu fazer igual. E aí enviaram as assinaturas questionadas e os padrões feitos por essa pessoa. Na verdade, era apenas uma assinatura questionada, e os padrões, porque se fosse mais de uma, elas seriam extremamente variáveis, e os padrões dessa pessoa, e o perito que fez a perícia, tendo identificado muitas divergências, muitas diferenças, concluiu pela falsidade. Então, o requisitante da perícia me procurou, explicou a situação. Antes de qualquer coisa, me perguntou: Samuel, você concorda com essa conclusão? A minha resposta: eu não sabia de nada ainda. Uma assinatura questionada muito divergente dos respectivos padrões, embora suas morfologias fossem semelhantes. Eu vi que o laudo indicava falsidade, eu disse: olha, eu até concordo com o mérito, mas no meu entendimento, o perito foi muito assertivo. Não há como a gente afirmar que essa assinatura seja falsa. Contei toda aquela história que eu já expliquei, exclusões são especulativas. Eu, no máximo, concluiria que não há evidências de que essa pessoa fez essa assinatura. Aí, o requisitante da perícia me explicou a situação e disse: poxa, Samuel, uma conclusão dessa forma que você falou, estaria tranquilo. Já uma exclusão de autoria está conflitante com todo esse quadro probatório. Não, não tem nenhum problema. O quadro probatório está extremamente robusto. O problema é que vai para a justiça um laudo conflitante com todo o quadro probatório. A pessoa não me falou isso, mas a perícia vai passar vergonha, né? Aí, enfim, eu expliquei para o colega que tinha feito a perícia: olha, eu fosse você, eu não mudaria a minha conclusão. Eu só apenas seria menos assertivo. Não identificação de autoria. Afinal de contas, não tem como provar que essa pessoa fez essa assinatura. Qual a diferença? Quando o perito conclui que a pessoa não assinou, mas existem N provas robustas de que ela assinou, eu digo que o laudo atrapalha a justiça. Uma não identificação de autoria nessas circunstâncias nem ajuda, nem atrapalha. Então, é isso aí, Tiago. Essas situações realmente são raras, mas ocorrem. E eu digo que talvez não sejam tão raras assim. Quantas vezes será que uma situação como essa ocorreu, mas ninguém teve condições de provar que a conclusão estava errada? Uma pessoa pobre, que não tem condições de contratar um assistente técnico. Então, não sei, mas eu acredito que sejam raras, sim. Certo? Perfeito. Adiante. Então,
esta seria mais uma possibilidade de escala mais próximo da minha visão a respeito das conclusões grafoscópicas. Mas eu vou voltar. Tiago, só uma sugestão sua. Posso deixar essa tela do jeito que está ou você prefere que eu interrompa o compartilhamento? Não vou mais precisar por enquanto. Pode interromper, então, tranquilo. Tá, ok. É, seguindo no meu roteiro, explicado o que são escalas de respostas. Elas são uma boa alternativa para as conclusões taxativas, mas apresentam limitações. Eu já expliquei algumas delas, mas vamos lá arrematar meu raciocínio. Limitações para o lado negativo das escalas. As exclusões de autoria são especulativas. Desculpa, Tiago, eu vou ter que compartilhar de novo, que já já vou precisar de outra. Bom que a gente mostra que estamos no improviso, né? Vamos embora. Nada disso foi combinado. Estamos de novo aqui com os retângulos. Pois bem, para o lado negativo, eu já expliquei. Primeiro, as escalas que têm extremos taxativos já começam pecando por aí. Exclusões de autoria são especulativas. Mas existem escalas que não apresentam extremos taxativos, nem para o lado negativo, nem para o positivo. Aí vem o segundo problema. Eu não sei, mais uma vez, eu não sei se eu fui o primeiro, espero que não, nem o primeiro, nem o único, a constatar isso que eu vou mostrar. Mas se eu fui, não faz muita diferença. Eu fiz um teste com alunos, desatualizado isso aqui. Atualmente eu estou com 7.000, tenho mais de 1.000 respostas. Tenho 7.000 respostas, vamos lá. Mais de 7.000 respostas. Ok. Numerosas respostas em um teste de proficiência. Nesse teste de proficiência, eu apresentei 20 confrontos de assinaturas para os voluntários, alunos, mas alguns já peritos atuantes, outros em formação, enfim, mas eram 20 assinaturas, 20 confrontos de assinaturas. Havia assinaturas autênticas, normais, autênticas disfarçadas e falsas, e os respectivos padrões. E eu pedi que os voluntários expressassem não apenas a sua conclusão quanto à autenticidade ou falsidade, mas também o tamanho da sua convicção quanto a essa autenticidade ou falsidade. Uma escala de 11 pontos. 0, aqui no centro, seria a indefinição. E à medida que a posição sobe para o lado positivo, de mais 1 a mais 5, aumentaria a convicção quanto à autenticidade da assinatura examinada. Isso para cada uma das 20 assinaturas. E o mesmo para o lado negativo. À medida que não é aumento, aqui seria diminuição, mas vamos falar aumento, né? O número aumenta de menos 1 para menos 5, aumentaria também a convicção do perito quanto à falsidade. Bem intuitivo isso. Ok. Aqui está um resumo das quantidades totais de respostas para cada nível de convicção. Destas, quantas estavam certas, quantas estavam erradas, e uma razão. O número de respostas erradas dividido pelo número total de respostas para cada nível de convicção. 0,14 ou 14% de erros quando os peritos indicaram ter certeza mais alta possível, certeza total quanto à autenticidade de uma assinatura. A gente percebe que esse, vamos chamar de percentual de erro, ele vai aumentando à medida em que diminui a convicção do perito, pelo menos para o lado positivo. Esses valores em amarelo estão representados pela altura dessas barras aqui nesse gráfico. Fica melhor de ver.
Zero. A indefinição ao centro não é nem erro nem acerto. Então, não há erros aqui. Mas, quando os peritos indicaram ter uma leve convicção de que a assinatura era autêntica, o seu erro ficou até acima de 50%. Ou seja, cara ou coroa. À medida que o seu grau de certeza aumentava para o lado positivo, a taxa de erro, o percentual de erro, diminuía. Samuel, mas está muito alto, 0,14. Poxa, esses seus alunos são facas cegas, né, Samuel? Poxa, colegas, esses alunos tiveram várias situações limitantes que eles não encontrariam em perícias reais. Muitas assinaturas, pouco tempo de análise, assinaturas produzidas por pessoas com conhecimentos em grafoscopia, e eu usei vários disfarces eficientes. Não tenho dúvida nenhuma de afirmar que esse conjunto de alunos, se estivesse fazendo uma perícias reais, em condições da realidade lá fora, pelo menos quando eles tivessem a convicção máxima, a sua taxa de erro seria ou zero ou muito próximo de zero. Não tenho dúvida disso. Com convicções menores, é óbvio que suas taxas de erro seriam menores também do que aconteceu aqui, mas ainda assim a gente teria essa escadinha. O que essa escadinha está nos mostrando? O óbvio, né? Para as conclusões positivas, conclusões para o lado da autenticidade. Quanto maior a convicção do perito, menor a probabilidade de ele estar errado. Nossos olhos estão vendo isso. Ok. Essa é justamente a finalidade de nós usarmos uma escala. Quando o perito atinge uma convicção muito alta, quando que ele chega a uma convicção muito alta? Quando os elementos por ele identificados nos seus exames são suficientemente robustos, numerosos, significativos, permitem a ele sustentar, fundamentar a sua conclusão. Nessas circunstâncias, eu atinjo uma convicção muito alta quanto à autenticidade da assinatura. Mas há situações em que a nossa convicção não é tão alta assim. E não é uma questão de escolha do perito. A convicção do perito não é tão alta porque os elementos, eu não gosto nem de falar os elementos por ele identificados. Muita gente vai pensar que, então, vamos trocar o perito que a coisa melhora. Não. Os elementos que a assinatura examinada apresenta não permitem ao perito atingir uma convicção muito alta. Nesse caso, a chance de erro vai ser maior. E, às vezes, ela não é desprezível. Por isso que se defende o uso de escalas. Para transmitir ao leitor do meu laudo, especialmente o juiz, o quão confiável a minha conclusão é. Sim, eu sei que a confiabilidade da minha conclusão não depende só da minha convicção, depende da minha expertise, depende da técnica que eu empreguei, depende da minha meticulosidade. Se eu fiz meio de qualquer jeito, é uma coisa. Se eu fui meticuloso, como o perito sempre deve ser, é outra coisa. E depende também de fatores, muitas vezes, imponderáveis. Mas a convicção atingida pelo perito talvez seja o fator que mais pesa na probabilidade de ele estar certo ou de ele estar errado. Mas vocês estão vendo que isso parece que só vale para o lado positivo. Para o lado negativo, vocês estão vendo, eu não preciso explicar. A taxa de erro foi praticamente a mesma, independentemente do perito indicar que estava com uma convicção muito baixa quanto à falsidade, ou que a sua convicção era plena, total, inabalável quanto a essa falsidade. Nos dois casos, eles erraram em 19
Isso aqui é tudo um empate técnico, né? 19, 20, 21, 22%, dentro do limite de erro de uma pesquisa. Certo? O que isso nos diz? Quando o perito está concluindo para o lado da falsidade, não importa o tamanho da sua convicção, a chance de ele estar errado parece ser sempre a mesma. Então, Samuel, hum, essa, o gráfico ele passa uma percepção também de que talvez seja utilizar a escala seja uma das formas de nivelar o nível técnico do perito também, no sentido de que o iniciante, se ele seguir bem à risca o princípio que levou ele a aplicar a escala, ele vai seguir a mesma metodologia de um cara que já tem uma expertise alta, tecnicamente falando, ou não. eu até pensei que você fosse falar outra coisa, Tiago, desculpa, mas não concordo muito com isso. E eu já vou apresentar daqui a pouco. Isso que você falou, na verdade, é outra dificuldade, outra limitação do uso de escalas. Eu estou falando recém a primeira. Dois peritos diferentes, Tiago, independentemente de suas expertises, podem até ter a mesma, mas principalmente se tiverem expertises, tempos de experiência diferentes, dois peritos diferentes podem atingir convicções diferentes, ainda que examinem o mesmíssimo material. Dois peritos podem atingir eh, conclusões diferentes. Isso acontece. Perito judicial conclui que a assinatura é autêntica, o assistente técnico vai lá e emite um parecer impugnando o laudo. Não, o perito não sabe porcaria nenhuma, porque a assinatura é falsa, por isso, por aquilo. Então, isso acontece porque tendemos a usar critérios muito subjetivos. Esse é um grande problema que precisa ser atacado por nós, precisa ser minimizado, precisamos usar critérios mais objetivos, mas aí a gente foge da nossa discussão aqui, tá certo? Mas eu não acho que seja por aí, Tiago. Muito, talvez até pelo contrário. Vai ser mais uma fonte de confusão. Ah, mas o perito A ficou no nível 4, o perito B ficou no nível 2. Isso acontece. Mas, de qualquer maneira, foi ótima a sua colocação, porque, aproveitando o seu gancho, essa questão de quanto mais convicto o perito estiver, menor a probabilidade de ele estar errado, eu ia esquecer de falar isso vale para um perito. Eu, Samuel, periciei duas assinaturas. Numa, eu fiquei em convicção 5 quanto à autenticidade. Noutra, eu fiquei na convicção 3 quanto à autenticidade. É claro que a chance de eu estar errado vai ser maior nesta, que eu fiquei numa convicção mais baixa. Eu posso estar certo nessa e errar na outra? Posso, mas não vai ser provável isso acontecer. Não existe uma Agora, regra, né? hã? Não existe uma regra, cada perícia é uma perícia. Exatamente, mas isso é probabilidade. Probabilidades podem falhar. Agora, se o Samuel ficou com convicção 5 nessa assinatura e o perito Zezinho ficou com convicção 3, menos 3 de que a assinatura seja falsa, então deve ser autêntica, porque o Samuel ficou com convicção maior. Não é assim que funciona. Não podemos comparar as convicções de dois peritos diferentes. A convicção serve para a gente comparar apenas para o próprio perito. Quanto mais alta ela for, menor a chance de esse perito é, estar errado. E isso, Tiago, eu analisando os resultados dos testes de proficiência, eu já estou chegando a 29 mil respostas. Mas aí eu vou fugir, você não quis ficar uma semana falando, né? Se queria ficar só algumas horas, então não dá para eu abordar isso. Mas eu tenho números que sustentam isso que eu estou falando. Quanto maior a convicção, menor a chance de estar errado. E
peritos diferentes variam demais a sua convicção quanto à mesma assinatura, infelizmente. Mas é a subjetividade do nosso trabalho. Mas, como eu estava falando, para o lado negativo, a altura das barras é a mesma. Ou seja, não importa o tamanho da convicção do perito quanto à falsidade de uma assinatura, isso não parece não interferir na probabilidade de ele estar errado. E eu preciso dar uma explicação muito importante para não haver mal-entendidos. Samuel, parece que esse seu gráfico está mostrando que os peritos erram menos para o lado negativo. Não necessariamente. Eu tenho tempo de explicar o porquê, peço que acreditem em mim, mas eu fiz projeções e, enfim, avaliações. Para o lado negativo, os percentuais de erro são menores que os do lado positivo, porque isso dependeu da proporção entre assinaturas disfarçadas e assinaturas falsas. Em bom português, se eu tivesse colocado mais assinaturas disfarçadas e menos assinaturas falsas nesse teste, essas barras iriam crescer, essas percentuais de erro iriam subir muito além do que a gente está vendo aqui para o lado positivo. Só que iriam subir homogeneamente. O que está me interessando não é comparar as alturas de um lado com o outro, é comparar as alturas de cada lado separadamente, mas com base no tamanho da convicção do perito. E se, para as exclusões de autoria, não importa o tamanho da convicção, a chance de ele estar errado. Não estou dizendo que seja grande nem que seja pequeno, estou dizendo que é a mesma. Então, eu pergunto, qual é a lógica de eu empregar uma escala simétrica? Se eu ficar aqui, na minha convicção, se eu ficar aqui ou se eu ficar aqui, eu estou sinalizando para o juiz. Aqui eu tenho uma certeza muito grande de que a assinatura é falsa. Aqui eu tenho uma certeza bem mais baixa de que a assinatura é falsa. Mas a chance de eu estar errado é a mesma. Qual a lógica? Não vejo nenhuma. Com todo respeito a todos os colegas do Brasil e do mundo que usam e ou que defendem essas escalas simétricas, eu não vejo lógica. Por isso que eu defendo escalas assimétricas, especialmente essa aqui. Ok? Desse tipo de estudo que eu tiro algumas ideias que estou apresentando aqui. Então, creio que aqui tenha ficado tudo explicado. Creio que não tenha mais nenhuma consideração. Voltemos, então, às explicações sobre as escalas. Eu acho que eu ainda posso deixar um pouquinho aqui, que eu vou precisar da escala dessa figura aqui. Então, qual o problema dessas escalas? Como eu já disse, as exclusões de autoria são especulativas. Tá bom, Samuel, é só a gente usar uma escala sem extremos taxativos. Resta ainda o segundo problema que eu acabei de apresentar. Parece não haver correlação para o lado negativo entre a convicção do perito e a probabilidade de ele estar errado. Tá bom, Samuel. Então, basta a gente usar uma escala assimétrica. Mas aí a gente volta ao primeiro problema. Só que as exclusões são especulativas. Por isso, só vejo uma possibilidade. Para o lado negativo da minha escala, só pode haver uma espécie de resposta. Não é possível, não é possível provar, às vezes é mal interpretado. Não há evidências técnicas de que o fornecedor dos padrões tenha produzido a assinatura questionada. Ponto. Entendedores entenderão. Eu costumo dizer, juízes passaram em concursos públicos extremamente difíceis. Eles vão conseguir interpretar isso que eu falei. E aqui eu Samuel, estou sendo muito respeitoso. Pois não. eu, eu me arriscaria até a dar um palpite aí técnico na redação.
e abrir isso explicitamente. Por quê? Uma das Uhum, funções do advogado é bater no argumento contrário, uhum, ainda que ele esteja batendo no muro, né? sim. Então, Aham, eu acho que valeria a pena, não sei qual que seria a sua opinião, mas hum, eu acho que valeria a pena colocar isso de forma bem explícita e expositiva no laudo, falando que não significa estar em cima do muro por conta aham, disso e disso, provando isso de forma técnica e com altas probabilidades, inclusive, né? é. Bom, isso está no meu roteiro, o Thiago, mas olha só, eu concordo contigo. Em primeiro lugar, a minha conclusão não é exatamente com essas palavras que eu apresentei, e, e sempre eu preciso adaptar a minha redação para a realidade da perícia. Cada perícia é uma perícia diferente. Então, a minha conclusão é mais explicadinha do que isso que eu acabei de falar. E, em segundo lugar, isso aí, Tiago, eu acho que vale a pena, sim, a gente fazer no nosso laudo. Mas, mais tarde, eu vou mostrar que eu procuro não dar uma aula de grafoscopia no meu laudo. O destinatário, o juiz. O juiz não quer, não precisa e não pode, não tem tempo para uma aula de grafoscopia no laudo. Agora, se, como você falou, o advogado quiser dar murro na parede e bater no meu laudo, o juiz vai mandar que eu me manifeste. Aí sim, eles vão ter uma aula. Eles Perfeito. pediram, certo? E aí, eu vou estar em condições e no direito, e até eu diria no dever, de afirmar coisas que talvez eu não pudesse afirmar no meu laudo, mas isso é uma questão. Eu vou falar mais sobre isso no final, mas é procedente sim. E eu concordo contigo. Seu raciocínio está correto no meu ponto de vista. Perfeito. Então, para o lado negativo, colegas, a única forma de a gente contornar, e contornar muito bem as limitações, obtida por essa quinta escala. Todas as outras, lamento, elas têm telhado de vidro, pelo menos nesse lado negativo. Agora vamos para o lado positivo. Aqui todas têm telhado de vidro. Os defensores das respostas taxativas afirmam que, se o perito usar uma escala de respostas e a sua conclusão não estiver no mais alto nível de convicção, e muitas vezes realmente não vai estar, isso atrapalharia o juiz. Isso dificultaria ou até impediria o juiz de tomar a sua decisão com a segurança que ele precisa. Aí, mais uma vez, eu trago aquela alegoria da dor na realidade. Tá bom, colega, eu concordo contigo. Mas se a realidade está impondo uma limitação que não me permite atingir uma convicção mais alta, eu devo fechar os ouvidos e os olhos para a dor na realidade, brigar com ela e eu costumo dizer inflacionar a minha convicção. Minha convicção era mais um. Agora eu vou inflacionar, não sei como, com que critério, examinei e cheguei a essa convicção, mas o juiz precisa de uma resposta taxativa, então vou dar a ele o que ele precisa. Eu acho que eu não preciso explicar os problemas por trás disso. A melhor solução para essa limitação existe, mas a melhor solução não é inflar a minha convicção e, desculpa a expressão, mas não me ocorre outra melhor, fingir que a minha convicção é a mais alta possível, quando na verdade ela não é. Então, concordo com esses colegas quanto a esse problema. É um problema, é o telhado de vidro de todas as escalas, inclusive dessa que eu defendo, que eu apresento no meu livro. Eu também tenho telhado de vidro, mas não tem como a gente não usar esse telhado de vidro.
ou quem sabe tem. Para o lado positivo, a falta de assertividade é uma limitação incontornável, imposta pela realidade. E, além disso, uma segunda limitação que o Tiago já anteviu, diferentes peritos, muito provavelmente, ainda que examine o mesmíssimo material, podem apresentar conclusões em níveis de convicção diferentes. Um ficou em mais um, o outro ficou em mais dois. Outro, quem sabe, em mais três. A princípio, não tem muito problema, todos concluíram para o lado positivo, mas isso diminui a credibilidade dessa forma de expressar conclusões. E eu concordo com os colegas taxativos que alegam isso. Eu já aleguei isso. Então, vamos lá. Bom, parece então que o problema não tem solução, né? Mas vamos em frente. Já falei da segunda forma de expressar conclusão, o uso de escalas. Expliquei qual dessas escalas é a menos ruim não, né, Samuel? A melhor delas, mas ainda assim aquela que eu acho melhor tem limitações. E, infelizmente, não há o que a gente possa fazer, pelo menos não com o uso das escalas. Só para registrar. Uma terceira forma de apresentar conclusões, a abordagem bayesiana. Só para não dizerem que eu não falei dela. Pô, Samuel, o que é isso? Bom, o primeiríssimo mundo da grafoscopia, até onde eu sei, a Perícia Federal da Holanda, e acho que algumas instituições do Reino Unido, não que apenas eles sejam o primeiríssimo, mas eles estão lá no topo, vamos lá, eles usam a abordagem bayesiana. Eu concordo que é a forma mais cientificamente mais rigorosa de se expressar uma conclusão. Como é que significa isso? Seguindo o teorema de Thomas Bayes, e eu não vou dar uma aula de avaliação estatística, probabilidades, e nem teria condições de fazer isso. Mas funciona da seguinte maneira: o perito faz um exame grafoscópico, examina a assinatura questionada, padrões, faz os confrontos, identifica um conjunto de convergências e divergências. Às vezes as convergências predominam, às vezes as divergências predominam, predominam em diversos graus distintos, enfim, o perito pode encontrar uma vasta gama de realidades. Eu costumo chamar de quadros grafoscópicos, conjunto de convergências e divergências identificadas. Ok. O perito, então, identifica esse quadro e avalia com base no teorema de Bayes. Primeiro, ele formula duas hipóteses, claro. A hipótese 1, os colegas mais rigorosos preferem chamar de hipótese 0, mas eu vou chamar de hipótese 1, porque eu prefiro assim. Vamos lá, sou eu que estou falando. Hipótese 1, a assinatura é autêntica. Hipótese 2, a assinatura é falsa. Ok. Então, depois de concluídos os exames, o perito avalia. Encontrei um conjunto de convergências e de divergências nesse confronto. Quão provável seria o encontro deste conjunto de elementos na hipótese 1, na hipótese de a assinatura ser autêntica? Quão provável seria o encontro deste quadro de convergências e divergências na hipótese 2, a hipótese de assinatura ser falsa? E a terceira pergunta que o perito se faz a si mesmo: em qual dessas duas hipóteses o conjunto de elementos que eu identifiquei seria mais provavelmente encontrado e em que proporção? Se você que está me ouvindo achou complicado, é complicado. Por isso que ela não é muito usada. E mesmo lá no primeiro mundo, onde se usa essa forma, eu já vi pelo menos um artigo, já li
um artigo que os peritos estavam justamente discutindo isso. A, a, a versão, não, mas enfim, faltou agora a palavra, mas os juízes não estavam recebendo muito bem essa forma de expressão de conclusões. E não precisa explicar por quê. Mas eu admito, ela é cientificamente a mais rigorosa. É a melhor? Uh-uh. Cientificamente mais rigorosa é uma coisa, a melhor é outra. Melhor em quê? Primeiro, ela é complicada, complexa. Não é bem aceita pelos magistrados, mesmo lá na Europa. Então, já é um ponto negativo para ela. Segundo, para mim, o pior de todos. Ainda que os colegas que usam essa abordagem bayesiana eventualmente não concordem comigo, acho que vão concordar, é uma escala como essas. Eu ainda estou mostrando, Tiago, Sim, tá, né? sim. Como essas aqui. Só que os níveis são mais assim sutis a diferença entre eles. Então, um perito pode apresentar uma conclusão mais ou menos nesses termos. O conjunto de achados grafoscópicos obtidos nos exames seria mais provavelmente esperado na hipótese de assinatura questionada ser autêntica do que na hipótese de assinatura questionada ser falsa. E aí, basicamente, isso é o esqueleto da conclusão. E aí ele pode graduar essa conclusão com advérbios de intensidade. Seria mais provavelmente esperada, seria muito mais provavelmente esperada, seria extremamente mais provável de ser encontrada na hipótese de autenticidade do que na hipótese de falsidade. Ou vice-versa. Pode gradar a menos. Seria ligeiramente mais provável de ser encontrada na hipótese de autenticidade, ou seria igualmente provável de ser encontrada em ambas as hipóteses. Olha aí, Tiago, que forma bacana e científica de ser indefinido sem ser inconclusivo, e eu não estou sendo irônico. Exatamente isso. Eu só fico Usando, imaginando a cabeça do juiz lendo isso. eu também. Então, eu acho que eu já falei demais. Assim, a minha maior restrição com a abordagem bayesiana. Ela é uma escala, e é uma escala simétrica. O que você afirma para o lado positivo, você também pode afirmar para o lado negativo. E eu não concordo com isso. As exclusões de autoria são especulativas. Então, sinto muito, poxa, Samuel, mas o primeiríssimo mundo usa. Boa sorte, é o que eu posso falar para eles. Eu acho um tanto, com todo respeito, sempre um tanto incoerente, né? Eu afirmar que e sustentar que as exclusões de autoria são especulativas e usar uma escala simétrica, ainda que seja a abordagem bayesiana. Mas aí é a opinião minha. Por essa e por outras, eu não uso essa forma. Mas falei das flores, falei da abordagem bayesiana. Por último, a minha forma de expressar conclusões grafoscópicas. Como é que está nosso tempo, Tiago? Você Samuel, que é o moderador? eu acho que a gente poderia lançar uma trilogia e vamos para um terceiro vídeo, Sem dúvida. porque Eu acho que vai dar certinho. eu quero te indagar algumas considerações aqui que eu pensei durante a sua explicação. E eu acho que de sabedoria desse segundo episódio aqui, a gente pode tirar que, assim como o Samuel mencionou, até o primeiro mundo, né, até o que nós enquadramos como a elite de todas as ciências, de tudo que há de bom e tudo mais, acho que a simplicidade deve reinar em qualquer lugar, né? Concordo. Se até lá os juízes acham muito complexo e estão ligeiramente não recebendo bem, né, algo com Uhum. tanta complexidade. Eu costumo dizer no meu curso, onde eu falo um pouquinho de laudos,
você tem que explicar como se você estivesse explicando para uma criança. O juiz não tem, por mais que ele julgue coisas repetitivas, ele não tem a Uhum, mínima obrigação de entender tecnicamente do que você está falando. Então, uhum, você prova tecnicamente, mas explica de forma muito simples e objetiva. é. E, além disso, o juiz e os seus assessores, seus auxiliares, eles têm muitos processos para analisar. Se eles tiverem que quebrar a cabeça para interpretar um laudo, concordo contigo. Simplicidade. E quanto à simplicidade, as, as conclusões taxativas ganham de lavada de todas as outras. Então, eu admito isso, dou o braço a torcer. Por isso que a gente precisa encontrar um equilíbrio. Simplicidade é importante, mas não é tudo. Rigor científico é importante, mas não é tudo. Abordagem bayesiana que eu digo. Perfeito. Então, é isso aí. Pessoal, Boa. espero que vocês partam aí já para a terceira ou quarta xícara de café no próximo episódio, porque vai estar imperdível e a gente promete caminhar para uma definição aí do que seria uma conclusão no mundo do trabalho técnico do Samuel. Eu devo dizer que eu concordo em grande parte com o que ele utiliza, e aí fica a sua projeção, se está mais próximo do que você vem trabalhando, se é mais próximo do seu ideal de trabalho, se você está começando. Até o próximo vídeo.